bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso especial de hoje, com a pergunta de Winnie Cardoso Teixeira. Por que o canal não tem mais assuntos que relacionam física e psicanálise? Para resolver este enigma cosmológico, este enigma digno de Newton, chamei o físico que eu mais gosto no mundo, o físico que eu mais aprecio, o físico que eu estou assim admirando desde que ele veio ao mundo, chamado Matias Bortoleto Dunker, que é, aliás, um patrocinador indireto deste canal. A banda de Matias produz, veicula, seleciona perguntas há anos, Bully, Jack e companhia, agradecendo a todos vocês para esta pergunta, filhão querido. Ei, Babs. Ei! Vamos começar, meu caro, apresentando Matias, que é formado em Física pela Universidade de São Paulo, também fez a sua licenciatura e está, assim, a meio caminho, terminando o curso de História na mesma universidade. Então parece natural, no nosso contexto desse canal, das discussões que a gente vem tendo, né? Você que, posso dizer assim, conhece um pouco dos dois lados. O que você teria a dizer sobre essa diferença entre ciências humanas e ciências exatas, ou ciências duras, ou ciência propriamente dita? Porque tem gente que diz assim, só tem ciência. Essa história de ciência humana é um arremedo, é uma forma, vamos dizer assim, da gente garibar um pouco a situação e ser leniente com, assim, problemas de método, problemas de decisão teórica e epistemológica. O que você acha? Só tem ciência dura, hard science? Olha, a primeira coisa é que é difícil criar uma distinção clara entre essas duas categorias, porque dentro das ciências exatas existe muitas diferenças de método e de propósito e de alcance, e dentro das ciências humanas também. Talvez comparar ciências duras como um grande conjunto que se opõe às ciências humanas já tenha certos problemas por aí. Mas eu acredito que tem, assim, diferenças metodológicas e, como eu disse, diferenças de alcance entre essas duas categorias, no mínimo, porque as ciências exatas tendem a privilegiar o máximo possível uma verificação direta das nossas hipóteses, né? Você formula uma hipótese, você vai lá, faz a experiência, e se a sua experiência te diz que a sua hipótese ela não é coerente com o que você observa, você já consegue descartar a sua hipótese muito mais rapidamente. Nas ciências humanas, ou pelo menos na história, que eu tenho um pouco mais de contato, existe também essa mesma proposta, no sentido de que você desenvolve uma hipótese sobre um período, coisa assim, mas digamos que os documentos falam de uma maneira mais misteriosa do que uma experiência, pelo menos a maior parte da experiência que a gente faz na física, né? Lógico que tem experiências na física que são talvez mais misteriosas do que um documento. Mas o simples fato de que você tem um processo de interpretação dos documentos que é extremamente complexo, e no mínimo porque você está estudando, em última instância, o ser humano, que é o sistema físico mais complexo que a gente consegue estudar, já mostra que tem que ter certas diferenças metodológicas, sim. Você está estudando um objeto diferente, você está estudando uma coisa que exige uma linguagem própria, que exige técnicas próprias também, que produzem uma diferença importante aí, né? Hoje muita gente diz assim, na esteira dessa distinção, né? Bom, mas nas ciências humanas, como a gente não pode alcançar o mesmo nível de veracidade ou de refutabilidade, para falar com o Popper, então no fundo as ciências humanas são uma grande crença, um sistema de crenças, né? Uma interpretação sobre o mundo. Então, dentro da história, ou dentro da sociologia, ou dentro da antropologia, você nunca vai conseguir eliminar o ponto de vista do observador. No fundo, o observador está introduzindo no observado preconceitos, ideologias, conceitos do seu universo que perturbam aquilo que está sendo observado. O que você acha disso em comparação com a física, onde a gente observa assim, sem interferir no fenômeno, ou se é que é assim mesmo? Tá, não, calma. A primeira coisa é que, pra mim, eu não considero toda investigação da realidade sinônimo de ciência. Eu acho que ciência tem é difícil pra caramba de definir, né? Meu professor de epistemologia sempre fala que se você tiver numa sala de 1000 filósofos perguntar o que é ciência, você vai obter 2000 respostas, né? Porque não é uma coisa
que dá para definir absolutamente. Mas eu não considero que qualquer investigação da natureza ou da realidade seja científica, nem que toda investigação que tenha mérito seja científica, né? Porque não dá para negar que a ciência tem um status historicamente construído, e daí esse status acabou gerando uma dicotomia, assim, no senso comum, que é ou esse método de investigação da realidade é científico ou ele é inútil. Não serve pra nada, porque, enfim, many outras razões. Ou ele é perverso, porque ele está levando a gente pra negação, pseudociência e tal. Exatamente. Não acredito nisso de forma alguma. Eu marco ali na minha organização conceitual, eu marco o início da ciência como uma coisa que aparece em 1600, 1700 mais ou menos, com Newton, Galileu, Descartes, Bacon, etc. Mas que não que todo o conhecimento coletivo construído antes da ciência então seja inútil. Tudo que foi feito até 1700 não interessa. Platão não interessa, Aristóteles não interessa. Enfim, todos ou os saberes medievais, tradicionais das suas culturas que não... saberes linguísticos, saberes culturais, né? Enfim, então acho importante delimitar isso. E a questão da subjetividade, né, que você falou. As ciências humanas seriam então piores porque a gente nunca vai conseguir eliminar a subjetividade que existe no pesquisador. Nas ciências exatas tem igual medida com casos absolutamente verificáveis, onde a subjetividade do pesquisador interfere completamente no resultado que se obtém, né? Um exemplo que eu gosto muito desse tipo de fenômeno tem a ver com a descoberta da carga elétrica por parte do Millikan. Né? Você vai em qualquer livro didático, etc., e pesquisa quem descobriu quanto é a carga elétrica de um elétron, vai ver que é o Millikan, que fez um experimento super interessante com uma gota de óleo que ficava flutuando no campo elétrico, etc. Só que o interessante é que essa carga elétrica que hoje a gente considera 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, ela foi obtida completamente de forma errada pelo Millikan. Tá? Ele fez um experimento ótimo, mas ele errou uns cálculos e o resultado final saiu horrível. E daí o que aconteceu? A gente demorou uns 80 anos para ver o erro do Millikan, porque toda vez que a gente repetia o experimento do Millikan, os nossos resultados novamente vinham próximos do resultado do Millikan. Aí você pensa, ué, caraca, centenas de cientistas fazendo tudo errado, ciência. É que o fato da gente achar que o Millikan estava certo na estimativa dele interferia de forma, muitas vezes, inconsciente em pequenos gestos que você fazia como cientista, isso quando não abertamente cozinhava-se dados, para fazer o nosso resultado dar igual ao do Millikan. Eu fiz esse laboratório também. O professor mandava lá a média, a gravidade. Media, dava 20, eu ia publicar lá, escrever um negócio. Professor, deu 20, mas veja bem, não foi bem assim. E o mais louco é que você pega um gráfico assim com o tempo e vê a medição do Millikan. A medição do Millikan estava abaixo do valor correto, né? E daí você vai vendo que cada ano os valores obtidos ficavam um pouco mais altos. De forma quase linear. Tá. Como se a gente precisou de 80 anos para ir aos poucos aceitando o fato de que o Millikan mediu errado. Tá. Tudo por conta desse preconceito. Quer dizer, deu esse preconceito que o fundador tem autoridade, então, exatamente, e que ele fez as coisas corretamente. Muito interessante. O que você acha, Matias, dessa... É uma tendência cultural a usar a expressão quântica para conferir autoridade a qualquer coisa, né? Desde um corte de cabelo quântico, até uma psicologia quântica, até uma massagem áurica quântica. Afinal, por que a quântica tem essa fetiche, né? Com aqueles que querem produzir um certo impacto? Porque a quântica é a maior loucura do mundo. Qualquer físico que fale, não, entenda, vocês estão exagerando, a quântica não fala tudo isso. É verdade, né? Existe uma interpretação que a ciência tem do que os resultados da quântica estão produzindo, mas honestamente, qualquer um que entenda a quântica e fale isso aqui não é louco, isso aqui não tem graça, eu acho que tá mentindo, não é possível. Mas por quê? Explica para os nossos ouvintes assim, o que há de tão louco, de tão contraditório, por exemplo, no gato de Schrödinger. Tá, eu vou explicar um experimento, que é o experimento que todo mundo, né, associa com essa loucura da quântica, que é o experimento da fenda dupla, e daí a gente pensa como que a gente interpreta esse experimento sem perder totalmente a sanidade mental. Então, qual que é a ideia? Você pega uma metralhadora, que atira bolinhas, tá, e coloca ela pra girar. Então ela tira pra todo lado, de forma aleatória, uma bolinha vem ali, outra aqui e tudo mais. Na frente você coloca uma fenda dupla, né, 2 buracos assim, uma espécie de anteparo, e atrás você coloca um detector. E a ideia é você ver em que pontos do detector as bolinhas vão
acabar sendo detectadas, né? Aí, razoável, totalmente óbvio. Se ele manda bolinhas em 360 graus, mas só tem 2 buracos por onde as bolinhas podem passar, você só vai obter detecções de forma alinhada a esses 2 buracos no anteparo final. Beleza. Agora, essa detecção que a gente obtém, ela é totalmente diferente do que você obtém se você fizer esse mesmo experimento com, em vez de uma metralhadora de partículas, uma metralhadora de ondas. Então, imagina, é que é um pouco mais complexo, né? Imaginar ondas, mas, sei lá, imagina uma lâmpada expelindo que manda ondas de luz para todos os lados. E daí essa lâmpada ilumina os 2 buracos. E eu sei que a intuição é de que então a parte iluminada do detector estaria alinhado com esses 2 buracos. Mas não é o que acontece, porque ondas sofrem 2 processos, que é o de difração e o de interferência, que faz com que a luz que passa nos 2 buracos ao mesmo tempo, entende? Isso é uma coisa que só acontece com ondas. Bolinhas não passam ao mesmo tempo. Tá. Passa uma bolinha ali, uma bolinha aqui, depois Um do outro. ou outro. Isso. No caso da onda passa os 2. Essas ondas, elas se reespalham uma vez que passa por um buraco. Isso é algo que você consegue facilmente ver se você fizer o seu olho ficar bem pequenininho assim, fazer virar um buraco, espalha a luz, né, dentro do seu olho. Então ela se reespalha e ela passa a se interferir uma na outra. A luz que veio da esquerda, a luz que veio da direita. Essa interferência, por conta de, enfim, a distância que os pontos do anteparo estão, acabam produzindo um padrão muito conhecido, que é o padrão das franjas de Jung, né? Que o centro fica muito iluminado. Franjas de Jung. Tem... É porque o experimento de Jung é o... Os nossos... Não é esse Jung. Eu já entendi. Tá bom, foi quase, tá? Mas o experimento de Jung, que é esse experimento, né? Ele fez pela primeira vez isso com luz. Ela produz esse resultado que tem uma espécie de zebrazinha, né? Uma luz clara no meio, aí um buraco escuro e etc. Aí a dúvida é, o que aconteceria se você fizer esse experimento com uma metralhadora de elétrons? Nem ondas, então nem corpúsculos, elétrons. Não, assim, elétrons não são corpúsculos? Não sei, partícula onda, essas coisas que a gente... estamos chegando lá, exatamente. A maneira com a qual a maioria das pessoas interpreta o elétron é como uma bolinha. No meu caso, uma bolinha azul. Tá. Imagina o elétron uma bolinha azul, porque ele é, sei lá, na minha cabeça ele fica azul. E ele certamente parece mais uma partícula, no mínimo porque você consegue emitir eles de forma unitária. Você faz um emissor de elétrons, você vai contando. Ele tirou um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Com onda isso não é muito claro. Você deixa a lâmpada acesa, ela só emite ondas para todos os lados, não como pequenas unidades. Então, você imaginaria que o elétron se comporta como a máquina metralhadora. O elétron ou passa... Você vai tirando e contando, né? Sai 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, um por vez. Um por aqui, Nunca um por lá. 2 elétrons ao mesmo tempo. Você emite um por vez. E daí você imaginaria, então, que ele faz o mesmo padrão que foi feito no caso da metralhadora. E o problema é que não é o que acontece. Não é o que acontece? Não, você obtém o padrão que você obteria se você estivesse emitindo ondas. Você obtém as franjas de Jung exatamente como você teria se você tivesse ondas. Aí você pensa, tá, como que você interpreta uma coisa dessas? Primeira coisa que dá vontade de falar, o elétron é uma onda. Mas ele não pode ser, porque você está emitindo ele de forma unitária. Mesmo que seja uma onda, você precisaria que 2 elétrons estivessem passando ao mesmo tempo, né, um pela direita e um pela esquerda, para eles poderem interferir um com o outro. E não é o que está acontecendo. Se você aceitar a loucura de que então talvez o elétron seja meio que uma onda, você tem que aceitar que o que está rolando ali é algo do tipo, o elétron está interferindo com ele mesmo. Não com um outro elétron, entendeu? Que é algo que é possível, inclusive, mas e não seria o que está acontecendo nesse caso. Então é difícil de interpretar. Mas não é aí que está a loucura. Isso não é loucura, isso é só a física sendo estranha. Tá, só parece um paradoxo. Parece uma contradição entre a coisa ou é onda ou é matéria. Pra mim a loucura vem do fato de que tem um jeito fácil de tirar a dúvida. Coloca alguma coisa que fale por qual buraco o elétron passou. Pelo menos a gente vai entender o que está acontecendo. Talvez o elétron tenha passado por um buraco e, sei lá, dado a volta e passado pelo outro. Feito uma magia louca, não sei. Mas a gente precisa saber qual foi o caminho que o elétron fez, por exemplo. E daí a gente coloca um detector. Tá bom, mas como que você detecta por qual buraco o elétron passa? Uma alternativa super barata, dá pra fazer em casa, é usar uma lâmpada de luz. Se você colocar uma lâmpada logo atrás desses 2 buracos, acontece uma coisa interessante com os elétrons quando eles passam perto de luz. Os fótons que são emitidos pela lâmpada batem no elétron e fazem um efeito tipo flash. Então, se passar o elétron por um lado da lâmpada, ela vai brilhar desse lado, ela vai fazer um flash na direita. E se passar do outro lado, vai sair um flash na esquerda. Então pronto, agora você vai pelo menos saber por que buraco o elétron está passando. E daí a gente fez isso. Colocou a lâmpada. Agora, com conhecimento a mais, que é o conhecimento de qual buraco o elétron passou, a gente esperava entender por que o elétron tinha esse comportamento de onda.
Mas aí, Tcharam! o elétron voltou a ser normal. Ele passou, de fato, um elétron pelo buraco da direita, um elétron pelo buraco da esquerda, mas aí ele não fez o comportamento das franjas de Jung que a gente esperava. Tá. Como se... não tô falando que é isso que tá acontecendo, mas como se ele soubesse que você tava tentando saber por que buraco ele tava passando pra entender a loucura, e daí a loucura foi escondida. Tá, quer dizer, tá te enganando, como Descartes dizia. Tem um outro enganador aqui. Exatamente. Mas calma, não vamos entrar em conspiração, elétron contra nós, nada disso. Só o que tá acontecendo é que, de alguma maneira, os fótons de luz estão interferindo com o elétron. Certo. Estão mudando alguma propriedade do elétron e que explica, lógico, você mudou o elétron, vai mudar o resultado da experiência. Quer dizer, o seu método de verificação ou de leitura transforma o objeto que você está observando. E daí agora a solução é simples. Basta você formular um método de observação que interfira nada no elétron. Ou pelo menos o mínimo possível. Certo. Só que passaram-se 70 anos de todos os físicos do mundo tentando desenvolver um método de captar esse elétron dessa maneira, e a gente nunca conseguiu. Não que seja impossível, mas parece impossível. Parece praticamente impossível. O que você acha da pessoa que chega nessa hora da conversa e diz assim, bom, então a gente tem uma contradição ontológica, partícula onda, a gente tem uma indeterminação metodológica, a gente tem uma imprevisibilidade no fulcro mesmo, assim, da matéria da natureza. Logo, eu posso dizer que também existe uma contradição, sei lá, na existência de Deus, de forças ocultas, de seres supranaturais, quer dizer, usar essas contradições que a gente vê na física para justificar uma metafísica, para justificar, bom, já que vocês podem admitir esse nível de insegurança epistêmica numa ciência tão forte como a física, eu não poderia admitir também que, sei lá, a Terra pode ser plana. Maybe. Certo. Olha, primeira coisa, existem pessoas que acreditam que esse resultado que a gente obteve mostra uma insuficiência técnica dos cientistas. Então, na verdade, é só porque a gente ainda não tá lá, a gente ainda não conseguiu fazer uma máquina que faça o experimento da melhor maneira possível para determinar esse resultado. Essa interpretação, ela perdeu muita força com os anos e ela foi praticamente descartada a partir da década de 60 por causa de um cientista, o John Bell, que propôs um experimento que essencialmente descarta a possibilidade de que existem mecanismos secretos no elétron que estão determinando esse procedimento. Existem poréns aí nessa questão, mas no fundo o experimento é esse, e que parece indicar, como você disse, que existe uma determinação dentro da própria natureza, e não na maneira com a qual os humanos percebem a natureza. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o experimento do John Bell, tem esse vídeo aqui, o melhor que eu encontrei na internet, a gente vai colocar aí, Bully, vai colocar no canal para vocês assistirem. Tá em inglês, mas enfim, se eu achar algum em português depois eu ponho lá também. Agora, o seu passo lógico foi então, uma vez que, se a gente aceitar que existe uma determinação intrínseca na natureza, então existe uma determinação, é permitido qualquer tipo de indeterminação. Isso. Não vejo por que falar isso. Exatamente, é como eu ir no shopping, tirar minha roupa e falar, agora que eu tirei minha roupa, então todos vão tirar. Porque já que eu vou fazer isso, todos têm que fazer também. Não, ainda existem aspectos do fazer científico que não são indeterminísticos. Por exemplo, a gente acredita, ainda tem problemas nisso também, mas a gente acredita que a velocidade da luz não pode ser violada. Isso é um axioma central da relatividade. E ele tem trazido alguns problemas com a união da relatividade com a mecânica quântica, que brigam muito, são um casal muito irritadiços, mas que parece, até onde a gente sabe, é uma regra. Nada pode violar a velocidade da luz. Então você não pode expandir, pelo menos não com o aval da mecânica quântica, a indeterminação para todos os aspectos da vida social, psíquica, espiritual, metafísica e etc. Dito isso, existe também uma determinação do método, que é absolutamente importante ser reconhecido. Qualquer pesquisa, qualquer investigação da natureza, e da realidade, não só da natureza, ela é intrinsecamente com algum grau de incerteza. Né? Na física isso é muito quantificável, nas ciências humanas isso é muito mais difícil de quantificar, mas ela ainda está lá. Todo mundo que propõe, não vou publicar um negócio das ciências humanas que vai acabar com esse assunto, agora está resolvido. Isso não é uma postura que a ciência endossa e, honestamente, nenhum tipo de pesquisa intelectual tende a olhar bem para esse tipo de postura. Então, a questão é que, acho que o ponto é a questão do que é fato.
né, para a ciência, o que é fato Isso. quando se trata da investigação da realidade. Na ciência, a noção de fato, ela não é uma verdade absoluta. E entenda, isso não significa que então, vamos falar de terra plana nem nada disso. É mais do fato de que a ciência tem um método profundamente indutivo. A gente faz certas experiências, a partir dessas experiências a gente desenvolve certos modelos. Esses modelos vão sendo testados, eventualmente se constrói uma teoria. Aliás, importante deixar claro isso, teoria que não é sinônimo de hipótese. Estou falando teoria como uma coisa que é o mais próximo de fato que a gente pode ter na ciência. É teoria. Sim, a teoria é o que já está quase que completamente comprovado. Um consenso, vamos dizer. Um consenso. Consenso teoria entre da os gravidade, cientistas. Teoria da evolução. Não são teorias no sentido de que é uma hipótese da evolução, nem nada disso. A hipótese, isso foi um dia hipótese da evolução. Uma vez que essa hipótese foi testada num conjunto enorme de experiências ou de previsões, né, no caso da evolução, poucas experiências, mas previsões, eventualmente aquilo se fortalece epistemologicamente e ganha o status de teoria. Mas no fundo, nenhuma teoria, por mais sólida que ela seja, ela é a ponto final da investigação da física. Mesmo as teorias mais robustas, basta que você faça uma experiência que diretamente contradiz essa teoria, que a teoria vai cair por terra. Ou pelo menos ela deveria cair por terra, né? Existe ainda uma resistência política, social, às vezes, por parte dos cientistas, mas enfim, ela deveria cair por terra. Então, acho que o ponto que eu quero fazer é que a ciência tem algo muito brilhante, algo muito legal, que é o fato de que ela convida isso. As únicas pessoas que acham que a ciência falam verdades absolutas e que ela nunca pode ser contradita são pessoas que estão fora da ciência. De qualquer cientista que você converse, assim, que você fala sobre pesquisa, etc., eles sempre falam que o legal da ciência é que ela se renova. Ela convida a crítica, ela fala, não, critiquem mesmo, vamos colocar à prova o que a gente está fazendo, e se for contradito, né, se uma teoria for contradita, isso é um motivo para festejação, para celebração, não para uma tristeza que a minha teoria de estimação, ela foi descomprovada, que é o que eu acho que muitos das pseudociências do negacionismo têm essa postura contrária, um dogmatismo do tipo, se você falar tal coisa que desprove a minha hipótese, é a sua imposição autoritária que é o problema, e não a minha hipótese, não o meu achismo dogmático. Vamos voltar para essa questão do fato, né? Que na psicologia há um grupo importante de concepções que entendem assim a ciência como ciência do comportamento, né? Ou seja, o que a psicologia estuda é o comportamento. E ela usa a linguagem, né? As linguagens, mais formais, menos formais, para descrever esse comportamento. Então você tem o fato e você tem a linguagem, que é o meio para acessar esse fato, né? E existem outras concepções dentro da psicologia, por exemplo, a psicanálise, que vai dizer assim, certo, nada contra os fatos, mas no caso da experiência humana, a própria linguagem constitui fatos, né? A própria linguagem, ela constitui um meio de relações, um meio de cálculos de validação dos fatos como comportamentos. Como que você vê essa relação assim da linguagem com a realidade no campo da ciência, né? Na ciência mais dura? Olha, é engraçado você falar dessa escola mais comportamental dentro da psicologia. Me lembrou uma tentativa que foi feita no final do século XIX por alguns físicos muito importantes, o Mach, o Grishkov, enfim, que tentaram tirar da física toda e qualquer interpretação linguística. Tudo. Então, falar assim, a física não explica nada. A física documenta coisas vistas. Uma espécie de história. Comportamentos. Uma história, tá. Documenta coisas vistas. É tipo assim, o que a gente pode falar com uma certa segurança epistemológica? A gente pode falar que quando você deixa um objeto perto da Terra, ele se move dessa maneira. Tá. Quando você tenta explicar por quê, e fala em, por exemplo, força da gravidade, que gera aceleração, tipo F igual a MA, esses físicos falavam, isso é uma desonestidade. Força, na verdade, não existe. É criação da psicologia humana. É linguagem. Tá. O que existe é o observado, e força não é observado. Tá, quer dizer, o objeto passou da posição A para a posição B. Exato. Essa física é a física das posições. Tá. Existe no universo bolinhas, corpos, e as posições deles, só. Tá. Todo o resto é linguagem, e linguagem inútil. Então eles tentam, inclusive, reformular a física sem usar força.
Descrevendo tudo apenas em termos de a posição mudou dessa maneira, mas não porque teve uma força. Tentando evitar a causalidade. O problema metafísico da causalidade. Exatamente, tentando evitar ao máximo causalidade. E essa proposta, bem positivista, né, que era essa tradição física, ela, na minha opinião, ela teve um extremo insucesso. Derrotada. Foi uma droga. Por vários motivos. Primeiro, um motivo prático. Né? Você não conseguia comunicar nada, você não conseguia falar de nada, porque você não podia usar conceitos como força, energia, campo, porque elas são supostamente criações linguísticas, então elas não têm mérito. Tá. E segundo, o que foi se tornando uma coisa meio conhecida dentro da ciência, que esse próprio conhecimento linguístico social da ciência é um conhecimento científico também. E não diz respeito só ao que é diretamente observado e etc. A capacidade de formulação de modelos, de princípios, de relações causais, de tal coisa leva a isso. Ou até de convenções, tipo a nomenclatura que se faz para... A gente chama isso daquilo. Exato. Isso é parte totalmente necessária do conhecimento coletivo que se chama de conhecimento científico e, por exemplo, faz parte dos currículos escolares. Uma das coisas que eu detestava do meu ensino de química na escola é que 90% do ensino de química é nome. Você vai aprender química orgânica, principalmente, né? Que era o que eu mais detestava. Você não vai aprender a lógica das interações. Você vai aprender que tal coisa é metano, essa coisa é etano, met, et, próprio, but, pente. E daí tem umas nomenclatura horrorosas. E assim, foi o meu primeiro grande inimigo dentro da ciência. Eu queria acabar com isso. E eu fui fazendo as pazes. Eu fui percebendo que a ciência é uma atividade social, é uma atividade coletiva. Toda atividade coletiva exige uma forma de um instrumento de linguagem e que essa linguagem faz parte do próprio fazer científico. Não a ciência como uma coisa transcendental que está acima dos seres humanos e que os seres humanos apenas a sujam e a deturpam com a sua subjetividade, mas sim como um produto humano e que tem que reconhecer as coisas que são humanas, sendo a linguagem a mais importante delas. Senão você faz ciência sozinho não existe. E quando alguém como alguém vindo da psicanálise te diria assim, olha, o nosso método ele se baseia assim no convite para que o paciente fale livremente, né? Que ele associe livremente. Então a gente tem um pressuposto, né, de que a consciência poderia associar, enfim, como ela quisesse as coisas. E na medida que a pessoa vai tentando fazer isso, a gente começa a perceber certas regularidades, né? Bom, essa palavra vem junto com a outra, esse tema vem sistematicamente junto com esse. E a partir dessas regularidades a gente propõe algumas hipóteses, a gente propõe algumas interpretações. Como é que você vê essa questão, vamos dizer assim, da linguagem, né, usada no sentido não de representar as coisas, né, mas a linguagem como um campo em que a gente poderia ter, como na física, indeterminação, né, e dentro dessa indeterminação a aparição de regras, de regularidades, de coisas que você pode então observar e criar hipóteses, né, como parece ter sido o procedimento freudiano. Por quê? Há outros que vão dizer assim, não, se você puser alguém para falar aleatoriamente, o que você vai produzir é simplesmente entropia. É falta de sentido, não vai acontecer nada, isso não vai te levar a nada, porque você não está dirigindo o seu pensamento para A ou para B, para resolver o problema C ou D. O que te parece essa relação da linguagem com o método? Primeira coisa que você falou que me chamou a atenção é essa coisa dos padrões da regularidade, né? O meu físico favorito, o Richard Feynman, e é o favorito de metade da Richard Feynman, anota aí, pessoal. O Feynman e o Cesar Lattes, né? Porque o devia ter ganho o Nobel e roubaram em cima dele, né? Que era diferente a maneira como o Nobel era dado, mas sim. O livro do Feynman que você recomenda é o Lições de Física. Lições de Física. Assim, se você for ler só um livro na vida de física, anota aí, pessoal. Certamente. Assim, já recebi recomendação de vários professores de faculdade deste livro, já tinha lido antes e falando, isso aí tem que ler mesmo, é super acessível, é engraçado, enfim, um livrão. E ele fala de física e de ciência, né? As duas coisas. Sim. Ele tem O Feynman era o grande professor. Era um cara que articulava totalmente a física e as demais áreas do conhecimento de uma maneira exímia. Ele era, inclusive, famosamente gostava de tocar bangô, tocava samba e etc. Mas o que eu tava falando? No começo do livro dele, ele define o trabalho de cientista como uma pessoa assistindo um jogo de xadrez entre deuses. Uau! Ele fala assim, o cientista tá ali assistindo dois deuses jogarem o xadrez.
E ele não pode fazer nenhuma pergunta sobre como que as regras funcionam, mas ele tem que tentar adivinhar as regras. A única coisa que ele pode fazer é observar o caos das jogadas dos deuses e tentar observar padrões de regularidade, que nem você disse. E daí, a partir desses padrões, você começa a desenvolver certas hipóteses que podem ser as regras do jogo. Então, por exemplo, você vê sempre que o peão anda uma casa pra frente. Aí você vê isso acontecendo 1, 2, 5, 10, 100 vezes, e aí você começa a pensar, pô, talvez isso seja, então, uma regra, né? Ou uma regra do jogo, ou uma regra da forma como essa pessoa joga. Sempre o peão desse jeito. Isso. Tá? E daí esse achismo de que então talvez isso seja uma regra, eventualmente se torna uma teoria. Essa teoria é verificada várias vezes, até que eventualmente se torna um consenso. Mas qualquer vez, qualquer momento em que o cara for lá e mexer o peão, e o peão mexer na diagonal, por exemplo, pular uma casa ou coisa assim, a teoria caiu por terra e tem que ser reformulada. E daí a teoria é reformulada, incluindo essas exceções, que agora fazem parte da regra, a fim de se obter essas regras absolutas e imutáveis, etc. Me parece um pouco próximo do que você descreveu como o processo psicanalítico. Perfeito. De associação livre, né? Sim. Jogadas no tabuleiro de xadrez, para ver se você capta repetições, para ver se você capta associações, etc. Eu acho que o que geralmente se critica, né, da psicanálise, principalmente quando se opõe a psicanálise à ciência, é com quanta confiança a gente pode pegar tal comportamento, ou tal fala, ou tal palavra, e usar isso como um fator de descarte na nossa teoria. Porque no caso de um tabuleiro de xadrez, literalmente, basta que a pessoa faça uma vez aquele movimento. No caso da psicanálise, existem diversos problemas técnicos, inclusive, e filosóficos, quando você pensa na consciência humana, etc., que fazem com que essa verificação direta e imediata seja muito difícil, mas não necessariamente impossível. Eu, pessoalmente, gosto de interpretar a psicanálise como uma espécie de o melhor que podemos fazer para as circunstâncias atuais. No sentido de que ninguém está propondo que o ego, o superego e o id são, de fato, estruturas físicas do nosso cérebro. E ninguém está falando que essas coisas substituem os princípios bioquímicos do cérebro. Tipo, por exemplo, não, na verdade não existe adrenalina. O ciclo de Krebs é uma invenção dos astronautas. Exato, a depressão é só trauma, ela nunca é uma questão hormonal. Não acho que a psicanálise precisa afirmar isso, eu acho que ela não afirma isso. Eu acho que a psicanálise tem toda a possibilidade de considerar esse aspecto bioquímico do cérebro, esse aspecto mais duro, etc., e assumir a postura de que é um sistema complexo demais, com problemas muito grandes, práticos, para você abrir o cérebro da pessoa e ver o que tem lá. Então a gente formula um modelo, que é de certa forma uma simplificação, mas que é um modelo que é o melhor que a gente consegue para criar uma relação causal do comportamento humano. E esse modelo é sujeito, e frequentemente se demonstra isso, sujeito a críticas e a melhorias. E a gente vai afinando essa teoria freudiana e vai, assim como na ciência, vai se acreditando que isso vai nos levando para uma teoria mais robusta e, portanto, mais próxima da realidade, com talvez a possibilidade de que nunca chegaremos lá, mas enfim, nas ciências duras também não, então, sei lá. A última pergunta, e eu espero que você a responda com o máximo de isenção. Você que é um leitor de Popper, Ian Hack, leitor... Não, eu não vou ficar escolhendo time. Você que conhece Kuhn e etc. A psicanálise é uma pseudociência? Não vou responder essa pergunta dessa maneira. Então explica pra gente, o que é uma pseudociência, o que você acha dessa... Eu retomo a primeira coisa que eu falei. Eu não considero toda a forma de investigação da realidade legítima como ciência. Não considero. Então, se eu não considero a psicanálise uma ciência no sentido estrito, que eu estou chamando aqui de ciências duras, etc., isso não significa retirar nada da psicanálise, nem em termos metodológicos, nem em termos de validação. É lógico que tem implicações políticas, né? Porque se a psicanálise não é ciência, aí... Então ela é o quê? Ela é astrologia? Magia. Exato. Não é também. Não é ciência, não é pseudociência, na minha opinião. Porque ela não tem coisas fundamentais que teriam na ciência, ou algumas coisas, né? Por exemplo, sei. Essa questão da experimentação direta, de você poder pegar tal fenômeno e rapidamente descartar o modelo suposto criado ali em volta. Mas certamente ela não é pseudociência. Mas ao mesmo tempo, eu dou essa resposta com um certo pé atrás, porque também
definir a ciência de uma única maneira, com uma única dimensão, é contradizer diversas contribuições que foram feitas na história da ciência que não seguem o suposto método científico, ou pelo menos não como ele é explicado nas escolas, tipo hipótese, experimentação, sabe, tipo feira de ciências, assim. Um monte de coisa foi descoberta na ciência que não seguiu um caminho linear dessa maneira de forma nenhuma. Então, voltando talvez um pouco para a mecânica quântica, se a psicanálise não é ciência porque é difícil de você ter um experimento que descomprove rapidamente o modelo, a mecânica quântica tem um monte desses problemas também. Não diga. Ué, a gente não vê nada do que está rolando na mecânica quântica, a gente não vê um elétron. A gente estuda o dia inteiro um elétron e a gente não consegue responder uma pergunta básica. O elétron existe? A gente não sabe responder. A gente não tem... Com certeza não existe da maneira com a qual a gente tende a pensar em existência. Tá. O Feynman, aproveitando que eu lembrei dele agora, ele fala que o elétron é tão lindo, tão maravilhoso, um conceito tão incrível, que às vezes a gente esquece que ele é uma mentira. Que às vezes a gente esquece que ele é uma conjectura. Tá. E também, não estou falando que ele é uma mentira no sentido estrito da palavra. É só que, por exemplo, a gente tende a pensar que as coisas têm forma, têm tridimensionalidade, elas têm cores. Um elétron certamente não tem nenhuma dessas duas coisas. Tá. Ela não tem um formato geométrico. Tá. Então como é que é o elétron? Pô, a gente não consegue imaginar, né? Retoma-se aí a Hume. Você consegue imaginar uma cor que você nunca viu? Não, então você não consegue imaginar o elétron. Então o elétron existe? Mas é que, de repente, começou a circular uma ideia de que, assim, até exagerando um pouco o Popper, a pseudociência é sempre um embuste, é uma coisa, assim, mal intencionada, é uma coisa que quer parecer ciência... e não algo que, até onde eu entendi, né, ainda não entrou em certos parâmetros de refutabilidade. Que você acha desse uso do conceito, inclusive, né, de pseudociência para destituir práticas, né, para invalidar, né, campos de pesquisa e para torná-los homogêneos? Ou seja, se não é ciência, então a gente mistura tudo. Poesia, metafísica, cromoterapia, anjos, psicanálise, porque há uma demarcação clara entre ciência e, assim, não ciência e pseudociência. No fundo eu estou te perguntando isso, né? De novo, se psicanálise é ciência... Não, a diferença entre não ciência e pseudociência. Então, se por um lado eu gosto muito do Popper e eu é um dos epistemólogos que eu mais endosso, assim, essa é a parte que eu não gosto. A ideia de que é possível você definir um método científico muito claro e muito quadrado e tudo que está fora é pseudociência e é mal intencionado. Discordo em dois aspectos. Primeiro, esse que eu já falei, não é a ciência não é algo que permite, na minha opinião, uma definição tão rigorosa, tão rígida quanto, por exemplo, o princípio da falsibilidade. Você tem vários caminhos tortos que foram tomados na história da ciência que constituíram contribuições absolutamente fundamentais. E por isso mesmo que dentro da ciência o Popper tem muitas críticas muito válidas, né? As pessoas criticam o Popper direto e tudo mais. E o segundo problema é isso que você falou, né? De que, então o que não é ciência é mal intencionado. Não, eu acho que tem certas posturas que a gente tem diante do desconhecido que podem ser não científicas e mesmo assim terem um puta mérito. Por exemplo, o terraplanismo, né? Falando em negacionismo. É uma droga os terraplanistas porque eu gosto deles. Não. Só que eu não posso falar. Não, porque é isso. O discurso político ficou tão fora do cabimento que eu não consigo falar em público que eu gosto dos terraplanistas. Você tá falando, né? Em público agora. Porque, lógico, as pessoas vão interpretar isso como então, não, porque pseudociência é máximo, não se tem certeza sobre nada. Nada disso. Mas tem algo que eu gosto muito dos terraplanistas, que é uma certa postura epistemológica que é de crítica. Ceticismo. Um ceticismo extremo, exatamente, tingido por todos os tipos de malícia, nesse caso. Ou malícias ou subjetividades. Exato. Relações afetivas, que faz a pessoa querer defender aquilo ali com unhas e dentes. Mas, no fundo, o cara tá falando que, pra ele, a ciência era uma crença. Que as pessoas falavam pra ele que a Terra era redonda se ele nunca vê. Falavam que evolução é assim, que você tem que aceitar. Eu acho que pra muita gente a ciência é uma crença. Porque muita gente tem falta de oportunidade, de interesse, de contato, por sei lá que motivo, com os métodos e com os conceitos tais como eles são construídos.
E, portanto, para essas pessoas, a ciência é uma crença. Interessante. E daí, quer dizer, você tem uma questão com a autoridade, com uma questão com a submissão àqueles que dizem o que é ciência, os cientistas, com a comunidade dos cientistas, com as instituições universitárias e companhia. Exato. E isso é louvável do terraplanismo, porque eu gosto de um cara que fala, não, eu vou construir o conhecimento e qualquer tipo de argumento de autoridade não vai passar comigo. Tá. Então você é um cara poderosão, você é academia de ciência, vai falar o que é certo, e eu tenho que aceitar. Eu gosto dessa crítica. Mas ele tem que também, então, criticar a si mesmo, né, mano? Não adianta você falar, não, beleza, esse cara tá me falando uma verdade absoluta, eu não vou aceitar, mas vou aceitar a minha. Entendi. Ou melhor, vou aceitar que não tem verdade, porque pós-verdade, mentira é igual a verdade, então vou aceitar o que eu quiser. Se você vai ter uma postura epistemológica contra a ciência, de crítica, de negação, de ceticismo, o ceticismo tem que se aplicar para seus próprios preconceitos, óbvio. E eu acho que isso falta pra caralho. Daí quando você fala, eu gosto dos terraplanistas, os caras já pensam que então eu tô no barco do... Tô vendido, gente! Me convenceu, é o meu filhão! Filho! Valeu, Vasco. Valeu, cara! Agradecendo o máximo aqui a conversa com o Matias. Muito divertida, espero que possa contribuir para o nosso debate aqui sobre ciência. Foi muito legal todas as suas colocações, estou orgulhoso, filho. Obrigado por ter me convidado. E para receber mais fragmentos físicos de Bohr, de Einstein, qual que é o físico que você mais... Feynman, de Dirac. Como é que é a história do Dirac? A notação de Dirac? Os brackets. Os brackets. Clique aqui no Aquenon Tá Movendo. Abraço.